Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 22 de maio de 2026, hoje é sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, memória facultativa de Santa Rita de Cássia, religiosa. Rita de Cássia nasceu na Úmbria, região da Itália Central, no século XV. Casada com um homem violento, suportou pacientemente o seu caráter e conseguiu reconciliá-lo com Deus. Depois do assassinato do marido e da morte dos filhos, ingressou como religiosa no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho em Cássia, dando a todos um sublime exemplo de paciência e penitência. Aí morreu aos 22 de maio de 1457. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, ao realizar a sua Páscoa, manifestou um amor incondicional por cada um de nós. Libertou-nos do pecado e abriu-nos as portas da salvação. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus reserva ao apóstolo Pedro uma função, um ministério que exigirá muito amor, paciência e grande fidelidade. Por isso insiste em sua pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro vai reconhecer que o encargo que receberá não é merecimento dele, mas eleição divina. Jesus por 3 vezes exigiu de Pedro uma declaração de amizade, um compromisso de amor. Só depois lhe confiou seus outros discípulos presentes e futuros. De cada um de nós, de um jeito ou de outro, Jesus exige esse compromisso antes de nos confiar a guarda de nossos irmãos. Não nos dá poder sobre eles, a não ser o de os amar mais, de estar mais ao seu inteiro serviço. Queridos irmãos e amadas irmãs, Jesus se volta para Pedro e lhe pergunta: Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pergunta constrangedora, pergunta necessária, resposta verdadeira. Pedro recebe o ofício de pastor de todo o rebanho. Essa é a condição para qualquer função de pastoreio do rebanho de Cristo: amar de verdade de todo o coração. A função não o torna menos humano nem mais privilegiado. Passará pelo que passou o mestre, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Pedro, pastor, o primeiro do rebanho e mártir, andando os dois pela praia: segue-me, lhe diz Jesus, usando a palavra-chave para o discipulado. Seguir foi a última palavra de Jesus a Pedro. Queridos irmãos e amadas irmãs, a primeira leitura sempre dos Atos dos Apóstolos, desta vez capítulo 25, versículos de 13b a 21, destaca elementos significativos da etapa final da missão de Paulo. Em meio à hostilidade crescente por parte dos judeus, nota-se o desejo explícito de eliminá-lo. Diante disso emerge também a afirmação de sua inocência reconhecida por aqueles que o escutam e o interrogam. No centro de toda essa controvérsia está o núcleo de sua pregação, a proclamação de que Jesus, embora tenha sido morto, está vivo. Com a percepção de que não encontraria em Jerusalém um julgamento justo, o apóstolo apela ao imperador romano, desejando que sua causa fosse ouvida na capital do império. Ainda que seu caminho até Roma
alma seja marcado por correntes, Paulo compreende que também por meio do sofrimento sua missão se cumpria. Sua prisão, longe de ser um obstáculo, torna-se testemunho vivo da palavra de Jesus. No Evangelho, o diálogo entre o ressuscitado e Simão Pedro possui profundo valor teológico e simbólico. A tríplice pergunta de Jesus, tu me amas? Retoma e cura a tríplice negação de Pedro durante a paixão. Ao final, é justamente sobre esse amor sincero, embora imperfeito, que Jesus confia a Pedro a missão de apacentar o seu rebanho. O pastoreio autêntico nasce da experiência de ser amado e perdoado, e é esse amor que capacita Pedro a guiar os demais com compaixão e fidelidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, concedei-nos, Senhor, a sabedoria da cruz e a fortaleza de ânimo, com que vos dignastes enriquecer Santa Rita de Cássia, para que, sofrendo com Cristo na tribulação, possamos participar mais intimamente do seu mistério pascal. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade, concedei, nós os pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, que até o fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual, fez muito mais, se fez nosso alimento. Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz que posso ser